Vamos falar um pouco sobre palavras sagradas. Esses dias eu falei sobre o Ho'oponopono e as 4 palavras sagradas, mas existem outras palavras sagradas, por exemplo, o nome de Jesus. Há uma unanimidade, tanto no mundo material quanto espiritual, sobre o valor dessa palavra. E existem exorcismos. Se você não acredita em exorcismos, eu te convido a pesquisar no Google sobre exorcismo. Você vai ficar pasmo sobre o que há de verdadeiro. Tudo bem, existem realmente muita fake news, mas você precisa ir a fundo, você precisa fazer pesquisa de campo também. Para você entender um pouco sobre exorcismo, você precisa fazer experiência de campo. E se você entende o que eu estou falando, significa você ir a campo, visitar pessoas que atuam como exorcistas e presenciar esses testemunhos pessoalmente, senão você vai ficar sempre na historinha que você leu, nas convicções de alguém que talvez nem teve essa pesquisa de campo, essa experiência de campo. E, querido, você precisa, querida, você precisa, se você quer acreditar mais a fundo nas coisas, fazer pesquisa de campo. Seja como voluntário, seja como simplesmente um pesquisador, precisa fazer. Outra palavra sagrada, acho que eu vou concluir a questão do nome de Jesus. O nome de Jesus é tido como sagrado, que você consegue, num enfrentamento com o que esse mundo espiritual é designado como demônios e todo um canon, digamos assim, né? O canon é quando há um entendimento geral sobre determinado ponto eclesiástico, sobre um determinado ponto litúrgico e também teológico. Então, se há um entendimento numa maioria de pessoas, então elas formalizam isso e se torna algo canônico. Por isso que a Bíblia tem livros que foram expurgados do seu compêndio de Bíblia, significa livros, vários livros, coleção de livros, né? Por isso que alguns, hoje em dia, são considerados apócrifos, ou seja, fora da Bíblia, porque não foram aprovados por esse canon. Então, o nome de Jesus é uma unanimidade entre exorcistas. Você sabe o significado disso? Aí que tá. Para você saber a fundo o que significa isso, você precisa fazer a pesquisa de campo. Outra palavra... Ah, tá. E ainda falta mais um detalhezinho sobre essa palavra sagrada. Como ela é usada nesses exorcismos? Quando existe uma manifestação demoníaca, satânica, existem vários termos para isso, entidade, espírito, que se apodera de outra pessoa de forma não autorizada, e às vezes autorizada pela pessoa, o que acontece é que ela está, nesse momento, possuída por essa entidade, por esse espírito, por esse demônio. Então, quando se percebe que naquele comportamento daquela pessoa, que já não é o mesmo comportamento, existe então uma situação onde ela não é mais a mesma pessoa, ela está totalmente diferente, agressiva, falando coisas que não são dela. Então esses especialistas concordam que há ali a necessidade de exorcismo. Então, como é que eles fazem isso? Usando o nome de Jesus. Isso é fantástico. Eu convidaria as pessoas que têm dificuldade para acreditar em Deus e ainda mais acreditar em Jesus, na história de Jesus, da vinda de Jesus e do nome de Jesus. Eu te convido a fazer essa experiência de campo para você ter certeza por você mesmo do que você vai ver. Aí você vai entender. Quantas vezes eu já vi demônios serem expulsos no nome de Jesus, é incrível. Então, as palavras sagradas são algo que existe, queridos. Algo que existe e que está aí para ser usado por nós, desde que nós concordemos e acreditemos nisso tudo, porque você não vai conseguir sucesso
nesse tipo de situação, se você não estiver fé de verdade, no sentido, a fé tem vários tipos de fé. Uma delas é você acreditar com convicção naquela determinada, naquele determinado princípio, naquele determinado conceito, e isso também é fé. Fé no acreditar em alguma coisa. Então, se você não acreditar nisso, você, infelizmente, não vai conseguir fazer esse exorcismo e ainda pode ser até atacado, às vezes, por essas entidades. Como eu já vi testemunhos e tem histórias assim na Bíblia, pode pesquisar. Outra palavra sagrada que se tornou mantra e que alguns denominam de forma ousada de que Jesus era um proferidor desses mantras, né? É o eu sou. Por isso que eu acredito realmente que quando lá Moisés, no deserto, viu uma sarça ardente, que isso traduzindo, é um tipo de arbusto incendiado, ele perguntou quem era aquela pessoa, aquele algo que estava ali querendo falar com ele, e era Deus, segundo a Bíblia, era Deus, e Deus disse, eu sou o que sou. Então, olha que interessante a gente ligar agora os pontos com relação ao eu sou. A Bíblia também ensina que você não deve usar o santo nome de Deus em vão. E um dos nomes sagrados de Deus é eu sou. Tem Yahvé, Deus, Pai, Senhor, Rei dos Reis. Mas eu acho que, aliás, eu entendo, e por tudo que eu já aprendi, que eu sou é também um significado do nome de Deus. E Jesus disse algumas vezes, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E isso é considerado um mantra. Eu digo é considerado porque eu sou um pouco contra convicções que podem não ser devidamente validadas e experimentadas. Eu poderia até dizer que essa afirmação não está validada. Então, o que eu te convido a fazer com relação a isso também, queridos? Experimenta, usa o eu sou da forma certa, porque se realmente significa o eu sou o nome de Deus, e na Bíblia você aprende que eu sou não deve ser usado em vão, portanto, né, a Bíblia ensina que não se deve usar o santo nome de Deus em vão. E o que significa isso? E me parece que esse é um dos mandamentos sagrados. Então, queridos, você entende o porquê que você não deve dizer, por exemplo, eu sou azarado, eu sou um perdedor, eu sou um fracassado. Porque tudo que você colocar à frente do eu sou reticências, alguma coisa, eu sou 2 pontos, alguma coisa é aquilo que vai acontecer, porque o poder da palavra é fantástico. Eu espero ter ajudado com relação a isso, porque sempre houve muita dúvida com relação a esse santo nome de Deus. Qual é o nome que não se deve proferir? Os judeus, por exemplo, não ousam proferir o nome de Deus. E eles, quando vão escrever Deus, eles escrevem D-U-S, se não me engano. E eu tenho muito respeito, muita admiração, e abençoo os judeus, porque é isso que a Bíblia nos ensina, que os judeus são uma tribo lá do tempo do Egito, que foi escolhida por Deus. São prediletos, entre aspas, de Deus, porque a partir do momento que você também escolhe esse caminho, você também se torna um predileto. Isso é outra história, para um outro vídeo, mas fica aqui, então, a minha contribuição, e que você saiba usar esse nome sagrado do Eu Sou, e não mais cair nas ciladas do inimigo, de fazer com que você, no momento de ira, diga eu sou, de forma desastrosa. Tá bem? Grande abraço, então, e até o próximo vídeo. Você falou com Cid Ourives, curte, compartilha, que você está nos ajudando a fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas. A gente deve ser condutores de luz. E você pode ser um condutor de luz com um simples compartilhamento. Você vai ver que você vai estar levando coisas iluminadoras, transformadoras na vida das pessoas, e tudo isso é somado na sua história de vida.
de vida eterna. Grande abraço.